Então vamos lá, pessoal, falando sobre ponto médio. Ponto médio é o nome da matéria que a gente vai trabalhar agora, tá? Aí você fala assim: o título da matéria é ponto médio de um segmento de reta. O que significa isso? Significa o seguinte: olha no quadro aqui um minutinho. Eu te dou o ponto A, eu te dou um ponto B. Significa que você sabe da onde você sai, por exemplo, Anápolis, e você sabe para onde vai. Você sabe qual é o seu ponto final, que é o ponto B, por exemplo, Brasília. Se você viaja de Anápolis até Brasília, com certeza vai chegar uma hora que você vai estar exatamente no meio da viagem. E esse meio aqui, ele é chamado de ponto médio. Então eu tenho uma ideia do que seja ponto médio, bem simples. Ponto médio é o ponto que está exatamente no meio, entre A e B. Cuidado, ponto médio. Se é um ponto, logicamente tem um valor do x e tem um valor para o y. Toda vez que eu pedir ponto médio, vê se você concorda comigo. Ponto médio significa que você vai ter que achar o x do ponto médio e vai ter que achar o seu y. Toda vez que vocês trabalharem ponto, você vai ter que achar x e y. Não existe ponto só com x. Você vai ter que achar o y também. Sabe o que está escrito aqui? Está escrito que o x do ponto médio vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Uma média divide por 2. Lembra no passado? Vocês faziam lá no primário, no ensino fundamental, duas provas. Numa você tirou 100, outra você tirou 8. Você tirou 100, 10. Na segunda prova você tirou 8. Como é que a professora do fundamental dava a média dos meninos? Soma a primeira prova da criança 10 com a segunda 8 e divide por 2. A média da criança será 9. Aqui é a mesma coisa. Ponto médio, você vai fazer uma média entre o x, xa mais xb divide por 2, vai achar o x médio. E olha aqui, y médio vai ser o ya mais o yb, também dividido por 2, porque é uma média. Então é só fazer a média dos valores de x e dos valores de y. Aí eu vou achar o ponto central, que é chamado de ponto médio. Dá uma olhada no primeiro exercício que vocês copiaram durante a aula, e eu também vou postar para vocês a foto do exercício que eu postei na aula passada, mas eu vou postar novamente, tá? No grupo. O exercício está postado aí, ponto A, 1 e 2, vocês copiaram a aula passada, e o ponto B, 5 e 6. Não há necessidade de fazer o gráfico? Não. Mas eu vou fazer porque eu acho que você entende bem melhor o exercício. Fala para mim. Ponto A, x vale 1, positivo, à direita. O y vale 2, positivo, o y é positivo para cima. Olha lá, 1 e 2. Esse ponto chamamos de A. E o ponto B? Fácil, o ponto B é 5 para x, 6 para y. Olha lá, 5 não é positivo, o x é positivo à direita. E o y é positivo para cima. O y vale 6. 5 para x, 6 para o y. Esse é o ponto B. No exercício que vocês viram na foto,
Eu estou perguntando qual que é o ponto médio, ponto central. Escreva aí, ó, M de médio. Veja se não faz sentido. Se é um ponto médio, eu vou ter que achar, escreva aí, o x médio e vou ter que achar o y médio. Como é que eu acho o x do ponto médio? Faz assim, ó. X do ponto médio é o x de A mais o x de B somados e divididos por 2. Faz uma média aí. X médio é igual a... Pessoal, olha para o quadro. Quanto que vale o x do meu ponto A? O x do ponto A vale 1. Mas e o x do nosso ponto B? Vale 5. Soma e divide por 2. 6. 1 mais 5 é 6. Divide por 2, 3. Olha aqui, vê se não faz sentido. Olha aqui, ó, olha para o quadro um minutinho. Eu vou apagar x médio e vou colocar o valor que eu achei, 3. O 3 está entre 1 e 5? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Veja, o 3 está exatamente no meio, entre o número 1 e o número 5, bem no meiozinho. Achamos. Só que você deve achar o y médio também. Você vai fazer aí no seu caderno, que é o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Faça você, pegue aí para mim o y de A, o y de B, some e divide por 2. O y médio será YA. Me ajude, vamos estudar juntos. O YA, ó, o y do ponto A é 2. E o y do ponto B é 6. Soma e divide por 2. É uma média dos y. Por isso que se chama y médio. Y médio vai ser 2 mais 6, 8 divide por 2, 4. Então, o y médio é 4. Ah, qual é a minha resposta? A minha resposta será ponto médio vai ter o seu x valendo 3, olha aqui de vermelhinho, e o seu y valendo 4. Deixa eu tirar uma prova. Aqui, me ajudem. Sei que está todo mundo cansado, mas me ajuda aqui. Será que o número 4, que é o valor do y médio, realmente está entre 2 e 6? Olha aqui no quadro, ó. 2, 3, 4, que é o médio, 5, 6. Veja, o 4 realmente está exatamente no meio. O 4, que é o nosso y médio, está exatamente no meio, entre 2 e 6. Calculamos, então, o ponto médio dos pontos A e B. Exercício número 1, está prontinho. Copie. Vamos para a questão número 2, que fala sobre ponto médio. Só tentando fazer. Não há necessidade de fazer o gráfico, como eu falei. O exercício número 2, ele está me dizendo que eu tenho ponto A, menos 2 e menos 3, e o ponto B, que é menos 6 e 1. Aí ele fala assim, olha, eu te dou um ponto A, saio de Anápolis, por exemplo, quero chegar em Brasília, que é o meu ponto B. Ele te deu o ponto de largada e o ponto de chegada. Ele está perguntando isso aqui, ó. Qual é o ponto médio? Essa é a minha dúvida. Como é um ponto, eu vou fazer a média entre os valores
XA e XB e YA e YB. Vamos lá, olha no quadro. Vamos trabalhar com x médio primeiro. É o x do ponto A mais o x do ponto B, somo e divido por 2. Faço uma média dos x. X médio será quanto vale lá no pontinho A o valor do x? Vale menos 2. Mais, olha o que está escrito aqui, xb. Eu vou lá no pontinho B e pego o seu x. Também vale um valor negativo, que é menos 6. Precisa colocar parênteses? Sim, é para separar o mais da fórmula com o menos do menos 6. O x de B é negativo, sobre 2. Então eu tenho x médio é igual a maneira mais fácil de você fazer essa conta é pensar na vida real. Olha o que está escrito aqui, ó. Saldo negativo, devo 2, mas amanhã eu vou ficar devendo 6. No total, qual foi a dívida acumulada? Devo 2, depois eu devo 6. No total, qual é a soma da minha dívida? Menos 8. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Devo 2, devo 6. Então eu devo 8. Divide por 2. Escreva aí a resposta, ó. X do ponto médio é menos 8 dividido por 2, menos 4. Mas eu não posso dar bobeira. Tem gente que acha o x médio e para o exercício. Não pode. Como se chama a matéria ponto médio, você tem que achar o y também. Todo ponto tem x e y. Faça aí na minha frente. O y médio é o y de A mais o y de B somados e divididos por 2. Faça a média do x, faça a média do y. Então eu tenho o y médio é igual a... Aqui, eu estou olhando o y do ponto A. Veja que lá no pontinho A, o y vale menos 3. Mais o y do pontinho B. O y do meu ponto B, veja, eu vou até escrever y aqui, ao invés de rabiscar. Y do ponto B vale 1. Enquanto o y do meu ponto A vale menos 3. Soma e divide por 2. Então, y médio vai ser igual a menos 3, devo 3, saldo negativo de 3. Paga 1 agora, devo 3. Se eu pagar 1, continuo devendo 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Da mesma forma que 2 dividido por 2 dá 1, menos 2 dividido por 2 dará menos 1. É uma dívida de R$2 que foi parcelada em 2, né? Menos 1, 2 pagamentos de menos 1. Aí eu quero que você responda assim, ó. Ponto médio será x valendo menos 4 e y valendo menos 1. Tudo bem?